Certinho. Então, começando aqui a nossa conversa, boa tarde, Tiel. Eu sou a Ellen, sou estudante do curso de Engenharia Agroindustrial e Indústrias Alimentícias aqui da FURG Santo Antônio da Patrulha. Nós temos também aqui a Bruna, que também está cursando o mesmo curso e é minha colega. Nós estamos fazendo esse vídeo para a disciplina de Economia Institucional e eu queria que tu te apresentasse um pouco, falasse um pouquinho mais sobre ti para a gente poder dar andamento na conversa. Certo, então tá, boa tarde, gurias, boa tarde a todo mundo que vai assistir, enfim, um prazer tá com vocês, obrigado pelo convite. Meu nome é Matheus, né, eu tenho 29 anos, atualmente eu estou como gerente de unidade de negócio na 300. Sou natural da cidade de Canguçu, saí para estudar, voltei fazem uns 4 anos mais ou menos, né? Toda a minha trajetória foi dentro da 300 profissional, só o estágio fora. Então é isso aí, sou pai do João Pedro, da Emanuele, nascido e criado em Canguçu, saí um tempo, voltei, agora trabalho, agora por enquanto fazem 4 anos mais ou menos que eu tô, como eu falei que eu tô aqui. Certo. A gente queria saber, então, um pouco como foi esse processo de escolha, né, da área que tu estás atualmente. Uhum. Bom, eu sou eu brinco, né, que eu sou do interior, né, então, pessoal, que eu sou do interior de Canguçu, né, então já é de uma cidade do interior, eu moro no interior do interior, e me criei, né, no meio rural, no meio de, enfim, sempre trabalhei com isso, sempre gostei disso. Minha trajetória de vida, um pouquinho falando, bom, sou o primeiro a me formar numa faculdade na minha família, o primeiro a sair também de um ciclo de pessoas que viviam no mesmo ambiente, então furei uma bolha, tive que pular várias barreiras no sentido até de lidar sozinho com toda a faculdade, enfim, tive uma trajetória um pouquinho mais complicada, mas adorei isso, porque isso me fez crescer muito, né? Mas, enfim, me criei no interior, me criei com pessoas do agro, resolvi, voltando um pouquinho para minha história, né, com 12 para 13 anos, né, por não ter referência nenhuma, eu parei de estudar. Né, decidi parar de estudar porque, enfim, né, meu pai nunca me obrigou, terminei o ensino fundamental, até tentei iniciar no médio ali, falei, cara, não é isso que eu quero, vou parar de estudar, vou trabalhar. A vida começou a andar, trabalhava na lavoura, trabalhava nos caminhões também, e aí chegou num período que, cara, já não estava, eu sempre fui muito curioso e já não estava me rentabilizando mais como eu queria, né? Entrou o serviço militar na minha vida, né? Fui obrigado a ir para o quartel e lá conheci algumas pessoas que faziam agronomia, né? E aí aquilo me encantou, assim, eu falei, mas era tão precária a minha situação de conhecer pessoas que deram certo no estudo e tal, que eu tive que sair de casa, né, sair do ambiente de pessoas para conhecer isso daí. Então eu cheguei lá, conheci essas pessoas, eles me mostraram o que era agronomia e eu falei, cara, isso aí é tudo que eu preciso saber. Imagina eu poder aplicar esse tipo de conhecimento onde eu moro, onde eu vivo. Bom, né, voltei lá do quartel, destinado a voltar a estudar e tocar minha vida nesse sentido. Bom, eu não tinha nem ensino médio naquela época, né? Então eu eliminei o ensino médio naquela época, podia, não sei se hoje ainda pode, pelo Enem. 2 anos depois de voltar do quartel, já estava entrando na faculdade. 6 anos depois formado na faculdade, 10 anos depois como gerente de uma empresa. Então foi muito rápido, muito intenso. Eu não tinha, na minha cabeça nunca me passou fazer qualquer outro tipo de curso. Quando eu entrei na faculdade, sim. Eu conhecia outras áreas, na área da gestão, algumas engenharias que me chamaram a atenção, né? E isso foi bastante bacana, assim, mas enfim, me identifico muito com agro, sou do agro, não pretendo sair dessa área nunca na minha vida, né? Mas enfim, e é tão vasto, depois que tu entende, assim, tem tantas áreas que a gente consegue trabalhar, que às vezes a gente primitiva muito a lavoura, né? A quem trabalha no campo, a quem vai olhar a lavoura, que é o que eu já fiz, mas não, enfim, não é bem isso, né?
eu tive uma pequena trajetória numa empresa de gestão, na Safras e Cifras, em Pelotas, onde foi que eu fiz meu estágio, comecei a trabalhar um certo tempo, depois a pandemia meio que me tirou desse foco, vim para cá, por fim, deu bom, né, mas enfim, então trabalhei um pouco na gestão, trabalhei um pouco com o campo mesmo, atendendo produtores na área de vendas, e hoje estou como gerente, né, aonde também me orgulho um pouco dessa trajetória aqui, porque comecei sozinho numa região e hoje eu já coordeno, vou ir a 15 pessoas, né, isso em 3 anos e meio. Sim, e ao mesmo tempo que tu nos trouxe que foi muito rápido tudo acontecendo, também foi uma trajetória muito construída. A gente vê que cada passo que tu seguiu foi te levando à tua próxima experiência. E até algo que tu trouxe também de vir do interior, de realmente vir de um lugar mais afastado, isso muitos alunos do nosso curso também passam. Tanto essa parte quanto a experiência de sair de casa para conhecer novos horizontes e para ter essa bolha furada. Então, a gente tem muitos alunos de fora do estado, inclusive, e ter essa vivência de alguém que realmente se encontrou ao sair de casa é algo que torna uma experiência reconfortante para a gente também. E tendo essa vivência no agro, tu também tem um diferencial, que é algo que eu pude observar às vezes que eu te encontrei, que é a tua capacidade de comunicação e a capacidade em negócios. E eu queria saber como tu exercitou isso e como isso impacta na tua vida profissional hoje. Bom, a minha vida foi um pouquinho invertida de boa parte das pessoas, né? E isso acaba que me fez, sei lá, pular alguns processos e depois voltar, né? Então, eu entendi alguma coisa até na prática e depois eu voltei para a teoria, né? E isso foi bacana, assim. E eu sempre fui muito intenso em tudo que eu fiz, né? Sempre gostei de fazer as coisas de uma forma muito correta e sempre fui muito intenso, né? Então, só fazendo um parênteses sobre sair da bolha e sair de um local e ir para outro. Bom, como eu falei, eu não conhecia, eu não tinha noção da imensidão de uma universidade, de alguma coisa. Aquilo era um mundo muito afastado do que eu vivia, né? Quando eu cheguei para ali, eu vi que, bom, cara, isso aqui é um outro mundo e eu preciso conhecer isso. E aí eu comecei a explorar muita coisa, né? E foi isso que talvez me fez se desenvolver bastante, né? Porque eu aproveitei todas as oportunidades. Tudo que tinha para aproveitar, eu via, cara, isso aqui vai me fazer crescer, então eu vou fazer, né? E isso fez parte de todo o processo. Bom, voltando, nesse período onde eu parei de estudar, eu trabalhei no campo, mas a minha família, ela é uma família que tem um certo comércio no interior lá e tal, então eu já lidava com o público, já lidava com muitas pessoas, né? Então isso acaba que me dá uma facilidade de lidar com gente, de lidar com pessoas, de fazer negócios. E aí quando eu fui para a faculdade, na verdade eu aprimorei isso daí, eu entendi um pouco da base, né, de como as coisas funcionavam na teoria, né, e consegui aliciar isso aí à prática e tenho certeza que foi isso que me fez também evoluir bastante rápido dentro da empresa, né. Mas muito disso assim, mas digamos que eu não tivesse ter parado de estudar, não tivesse tido essa vivência, eu tenho certeza que a questão de eu ter na faculdade aproveitado diversas oportunidades, né, eu tive, enfim, na empresa Júnior, como tu também teve, Ellen, e toda aquela vivência que eu tive ali, e tudo que eu aproveitei, e o tão intenso que eu fui, eu tenho certeza que isso me fez crescer muito, né, e me facilitou muito a vida. Tu chegar hoje, por exemplo, e algumas coisas que para muitos parece algo muito longe, tu já fez, de alguma forma, tu já viu, então tu pula algumas etapas que te ajudam, né. Bem interessante. Agora a gente queria voltar um pouco mais para dentro da empresa e falar mais um pouco sobre o que tu faz dentro da 300. Falar sobre um pouco do teu trabalho, o que tu aplica certo. Hoje em dia. Tá. Eu entrei na 300 em dia 1º de junho de 2021, se eu não me engano. Fazem 3 anos e meio, mais ou menos, que eu estou na empresa, né? Comecei como vendedor de campo, né? Então eu era consultor de negócios, né? Consultor de negócios, eu digo que eu era vendedor e não tem problema nenhum, gosto disso aí, mas enfim, o nome bonito é consultor de vendas de negócios, enfim. Trabalhei durante mais ou menos 2 anos, virei supervisor e aí já
pensando na construção de uma unidade de negócios, uma unidade completa, onde a gente vende produtos, onde a gente recebe o grão do produtor. E, bom, agora desde agosto do ano passado, eu assumi a gerência, né? Então, hoje eu sou gerente, coordeno uma equipe, por enquanto, de 2 pessoas, 2 vendedores, né? Possivelmente feche o ano de 2025 com 4. E aí também, fora outras pessoas, né? Então, pega uma parte de gestão administrativa, uma gestão operacional também, de toda a parte enfim, dos silos de recebimento de grão, a parte de defensivos e também a parte, enfim, tudo que gira uma unidade de recebimento, venda. Então hoje eu coordeno toda essa parte aí, mas óbvio, né, bastante focado no time de vendas e eu olho bastante para isso também, porque é isso que faz a unidade girar. Até tu estava comentando antes sobre a tua base, de tu ter aprendido a falar com vários tipos de pessoas. E eu já pude assistir algumas palestras que tu ministrou, e isso é muito nítido. E eu queria saber como é que tu consegue aplicar a comunicação e a gestão para diferentes públicos. Como que tu utiliza as ferramentas, se é algo mais natural, se tu treina, como é que é essa parte para ti de comunicar com esses diferentes públicos? Primeiramente é o seguinte, né, tia, tá com medo, vai com medo mesmo, né? Então não tem nenhuma vez que eu não tremi um pouco a perna para apresentar em público, sabe? Teve várias vezes que eu pensei em desistir lá no início, e algumas vezes, por sorte do destino, eles me fizeram ter que fazer, tipo, não tinha outra pessoa para fazer, tinha que ser eu. E bom, nunca tive medo, nunca tive, cara, tô ali, né, estou para crescer, para aprender e me permitir errar, né? Então, vamos lá, tinha alguma coisa para fazer? Cara, vamos fazer, vamos aprender, vamos errar mesmo, não tem problema. Mas isso é uma escadinha, né? E aí eu fui gostando, fui aprendendo, fui vendo. E assim, cara, foi a vida, algumas coisas que eu passei que me fizeram entender e saber o que eu poderia fazer. E aquela questão, né, de, bom, tá com medo, vai com medo mesmo. Bom, cara, se tá ali pra ti, cara, aproveita aquele momento ali, cara, faz, te doa. É aquela intensidade que é natural minha em tudo, todo mundo que convive comigo sabe que eu não tenho medo do desafio, né? E eu entendo que todo desafio é para crescimento, né? Então, mais ou menos por aí, assim, e a vida foi me levando, né? Teve, por exemplo, obviamente, eu trabalhava no campo, eu fui para a faculdade, comecei a fazer apresentação de trabalho, não fazia apresentação de trabalho, do nada, eu estava apresentando algo para 200 pessoas, sem saber por que eu estava ali, mas eu tinha que falar alguma coisa, eu tinha que ser relevante, então eu estudava muito para aquilo, me dedicava muito para aquilo. Toda vez que eu ia apresentar alguma coisa, eu sempre procuro entender o público, né, que eu estou conversando, isso para tentar uma conexão, então isso me ajuda. Acompanho muitos palestrantes, enfim, pessoas que lidam com isso daí também para me ajudar nesse sentido, e o resto é prática, acaba que, bom, tu começa e aquilo acaba se tornando natural, mas se tu não começa, aquilo nunca vai se tornar natural, né? Então tem uma parte de um aprendizado que só tu te doando para conseguir fazer, não tem o que fazer, não tem para te correr. É aproveitar as oportunidades, né? Exato. Bom, em relação à busca por resultados e a capacidade transacional, são muito presentes no teu trabalho. No dia a dia, como isso é desenvolvido? Bom, cara, toda empresa é feita para dar lucro, né? Toda empresa é feita para buscar resultados, né? A gente tem metas, eu sou obcecado por metas e por resultado na minha vida pessoal e profissional, né? Então, a meta é quase lei para mim, assim, ela é indiscutível. Bom, a gente sabe o horizonte, o que nos espera lá na frente, o que a gente tem que fazer é os meios para chegar lá. Né? Bom, a gente já sabe aonde a gente quer chegar, então agora nós vamos entender como a gente vai chegar lá. E o resto é gestão total, assim, de tempo, de pessoas, de organização, como tu vai agir no dia a dia, desde plataformas que te ajudam nesse sentido. A própria 300 nos dá esse suporte muito forte nesse sentido. A questão de ter vindo, né, de ter meio que na veia a questão de vendas me ajuda bastante também na questão de
de saber para que lado tem que ir, né, a relevância dos clientes. Então, tem todo um estudo, a empresa, em conjunto com a gente, define as nossas metas, e a partir disso daí a gente cria os meios, mas assim, existe uma cobrança bastante forte, mas o time que a gente tem aqui internamente, ele é muito bom, e acaba que isso facilita um pouco a nossa vida, né? Mas não é fácil, nunca é fácil, né? Está muito desafiador toda a função do agro. Ano passado, a questão de crédito muito forte, né? Muito intrínseca, todos os prejuízos que a gente teve ano passado, este ano também uma seca de novo no estado. Então, assim, tu não lida só com a venda, não é só vender, sabe? Se fosse só isso, era uma maravilha, mas não é. Tu tem que olhar todo um contexto que é vender para uma pessoa que, enfim, né, para um bom cliente que consiga agregar valor. A concorrência é bastante forte em todos os setores, inclusive no nosso, né? E é muito diferente, assim, a nossa área é muito diferente do restante, eu acredito, no tipo de cliente, sabe? É um cliente ainda mais... como é que seria a palavra certa? Um cliente que não é tão qualificado no sentido de... Enfim, ele exige menos, ele é mais simples, então... Enfim, mas como em qualquer lugar, tu tem que conhecer o cliente, né? E fazer algo personalizado para ele, para aí sim tu conseguir... Enfim, fazer com que ele compre pelo motivo dele, né? Não pelos teus. Então, trabalho bastante isso, estudo muito sobre vendas, continuo estudando como gerente, né? Agora mais olhando para um lado de gestão, mas acho que é mais ou menos por aí. Mas, enfim, é saber onde tu quer chegar e plano de ação e meios para chegar até lá, né? Sim. E acredito que seja bem desafiador, até pela questão de que a 300 tem bastante segmento. Então a gente vê desde a parte de sementes até a parte agora da usina de etanol, que a gente tem acompanhado a notícia. Claro. E é muito importante, porque em questão de representatividade, o agro hoje é cerca de 25% do PIB do Brasil. Uhum. E para alguém que está inserido no agro, queria saber para ti como que tu vê as oportunidades na área surgindo nos próximos anos. Eu acredito que assim, é um setor que só tende a crescer, sabe? A gente vê uma questão energética muito forte aí também, um avanço energético nessa linha também de, enfim, biocombustíveis, enfim, várias outras coisas, né? E tudo gira em torno disso, né? Então, assim, hoje eu ainda acredito que, tem muita vaga sobrando o tempo todo. Toda hora alguém chega me perguntando sobre, enfim, alguma indicação, alguma coisa, né? O que a gente tem que ter do outro lado, pessoas preparadas para assumirem essas vagas, né? E que queiram aceitar como é que, enfim, do jeito que a banda toca, né? E ter esse entendimento. A 300 é uma empresa gigante, né? Falando de 300, é uma empresa gigante que lida desde a questão de venda de insumos, né? Ela tem uma indústria muito forte hoje, são 4 plantas industriais, né? São 3 de esmagadoras, né? Uma em Juí, uma em Cruz Alta, uma no Mato Grosso, e agora indo para a questão de etanol, que não tinha, né? E agora vai ter também no Mato Grosso, Vale do Araguaia. Então tem isso daí, tem a questão de fertilizantes também, a questão de crédito, então, né, precisa de gente para lidar até com questão financeira também. Então, assim, uma empresa que ela é muito sustentável, porque ela lida com todos os setores do agro, e daqui a pouco, vamos lá, o setor de vendas não foi tão bem, mas o setor de indústria foi bem. E aí acaba que lá no final é uma empresa muito sólida, né? Tanto é que, abriu capital e a gente só vê ela crescendo, evoluindo, as projeções dela são maravilhosas, né? E isso eu vejo que, isso é o ecossistema 300 que a gente diz, mas se tu refletir isso aí no agro, é a mesma coisa, né? Então, eu acredito, assim, que a gente tem muita oportunidade pela frente, né? A gente tem todo um avanço de setor biológico que está avançando muito forte aí, toda a questão de tecnologia, né? O agro já existe muita tecnologia, mas tem muito lugar para chegar ainda, né? A gente tem um avanço até de, enfim, satélites, essas coisas assim, então isso vai avançar todo esse setor. Agricultura de precisão, cada vez tu vai ter que produzir mais no mesmo local, né? Ainda existe uma certa fronteira para se explorar a agrícola, só que ela está se escasseando. A gente entende que a gente vai ter que produzir mais no mesmo lugar daqui para frente, né? Então, isso vai te dar muita oportunidade e vai cada vez, enfim, exigir que o produtor, até pela questão também de lucratividade, exigir que o produtor ele seja mais assertivo e tenha mais retorno sobre o investimento, né? E isso
vem de todo um setor de tecnologia, um setor de saber alocar os recursos para a partir disso ele ter mais lucro. Então, assim, tem muita oportunidade no setor. Eu acredito que, olhando tudo, né, indústria, o campo, vendas, ainda existe um digital muito forte também entrando aí no agro e muita gente com dificuldade de conhecer esses setores, né? Bom, fazer o que eu faço tem uma penca de gente, assim, muita gente. Quando tu começa a entrar para um setor de tecnologia, de uma pessoa que tem um entendimento, por exemplo, do agro, né? Daqui a pouco tem uma noção de campo, de lavoura, de cliente, mas tem a noção de tecnologia, bom, já começa a ficar muito escasso, né? Quando vai para a indústria, então a gente vê que tem vários setores, né, de pessoas às vezes que tentam migrar para o agro, mas que não chegaram a estudar aquilo ali, que tem uma certa dificuldade de ingressar. Então eu tive um tempo numa empresa também de gestão agrícola, e como era difícil para pessoas que não eram da área entender toda essa complexidade que é tu ter sazonalidade, tu ter uma época de plantio, uma época de colheita, uma época que entra dinheiro, uma época que... Isso é complexo, né? Então, quanto mais, enfim, conseguirem se especializar em algo desse tipo, hoje tem muita oportunidade pela frente, muita oportunidade. É interessante, né, de ver como a empresa busca inovar sempre, né? Isso. Agora a gente, voltando mais para questão cultural, gostaria que tu explicasse como é a cultura da empresa. Quais são os parâmetros que a visão, valores, né, que a 300 segue? Bom, a 300 ela vem num crescimento exponencial, né? Eu entrei na empresa em 2021, foram fazer uma apresentação para mim, já existia mais, acho que 2, 3 unidades e assim, ela cresce de um formato, assim, é muito rápido todo o crescimento, todo o avanço. Desde que eu entrei na empresa, são 2 indústrias sendo construídas, uma projeção gigante de unidades para frente. Então, acho que eram 80 consultores, estou falando em 200 daqui a 3, 4 anos, né? Então, assim, vem num crescimento muito forte, né? Mas é uma empresa que ainda entende que não pode perder a sua origem, né? A sua vertente de ser simples, ser uma empresa que trabalha para o produtor, que trabalha para o campo, né? Então, é uma empresa gigante, ainda sabendo olhar para o produtor, né? Do jeito de como é até uma empresa local mesmo, sabe? Então, isso é uma cultura muito forte que eu vejo, né? A cultura por resultados também eu vejo bastante interessante, né? A gente tem um setor de pesquisa extremamente forte que faz com que a gente recomende o que realmente necessite, né? Que a gente chegue e não fale besteira, que a gente venda o que realmente o produtor precise usar, enfim. Então, assim, eu me encontrei muito nessa empresa, né? Tive muito forte dentro das empresas juniores lá, a questão de propósito, né? Do movimento, enfim, de transformação, e eu entro numa empresa onde eu tinha muito medo eu falei, bom, eu vou chegar no mercado de trabalho e vou tomar na cara, porque as empresas não pensam nisso. Beleza, não é tão intenso quanto vivia lá, mas é bem forte, né? É bem forte. Tu vê uma empresa que tem vontade de crescer, vontade de evoluir e ao mesmo tempo ainda cultiva uma simplicidade para olhar para o cliente final, né? E conseguir olho no olho, conseguir, enfim, conversar com as pessoas, isso para mim, né, acaba que eu me encontrei muito. E agora falando um pouco mais de ti, eu acho que essa pergunta é um pouco mais pessoal, mas eu queria entender como que, trabalhando hoje na 300, como isso se alinha com teus objetivos de carreira? Bom, assim, comecei na empresa e eu entendi ali, né, ainda mais como forma de vendas mesmo, que era uma empresa que poderia me fazer crescer muito, né? Eu lembro de ter começado na empresa e fazia, acho que menos de um mês, e alguém falou assim, bom, tem possibilidade de algum momento a empresa investir na região. E aquilo para mim foi, cara, então daqui para frente eu vou trabalhar para isso acontecer muito, né? E comecei a traçar planos na minha cabeça de fazer com que se viabilizasse o negócio. Porque, bom, né, tinha uma projeção de, em 5 anos, estar no cargo onde eu estou, consegui em 3, né, então foi bastante rápido.
E estou onde eu gostaria de estar e tenho o privilégio e a sorte de trabalhar no município que eu me criei, podendo estar com a minha família, podendo estar, né, enfim, com pessoas que eu gosto no dia a dia também, né? Então, assim, pretendo crescer, continuar crescendo constantemente na empresa. Tenho meus objetivos pessoais, objetivos financeiros, enfim, tenho tudo muito bem traçado, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Tenho muito também planejado o que eu tenho da empresa, eu costumo me planejar muito para a vida. E assim, bom, primeiro, eu tenho certeza que eu estou numa empresa muito boa, eu estou numa empresa que é meritocrática, tanto é que em tão pouco tempo eu consigo crescer, significa que ela reconheceu o meu trabalho, né? E acredito que isso não vai se terminar, até porque a empresa vem crescendo muito, né? E ela vai continuar crescendo muito. Então eu acredito que tem muita oportunidade para mim e para todo mundo que, enfim, que abraçar a causa e trabalhar junto, né? E eu vejo que a empresa valoriza quem trabalha e valoriza quem quer crescer, né? Então, dou o meu exemplo próprio, né? E outras pessoas que eu acompanho também que conseguiram evoluir em todo esse processo, que começaram como estagiário, que hoje já evoluíram bastante também, né? E assim, um vai puxando o outro e a régua é bastante alta também, né? Tenho isso aí para dizer. A régua é bastante alta e isso é ótimo, porque tu lida com boas pessoas e isso te faz crescer no dia a dia, né? Tanto pessoal quanto profissional. Muito interessante, né? Ver como a evolução, né, ao longo do tempo, né, foi se tomando. Bom, agora para finalizar a entrevista, a gente gostaria de saber quais conselhos tu daria para nós, né, futuros engenheiros, que, se caso quiséssemos entrar na 300, quais dicas tu daria? Bom, primeiro, né, conheço alguém que esteja na empresa, isso ajuda bastante, né? Indicações, brincando, mas é verdade, né? Assim, ó, a questão, eu acho que assim, a tua vida e a tua carreira e a pessoa que tu quer te tornar é uma construção, né? Tudo é uma construção na tua vida, né? Então, o que tu planta lá atrás, talvez é o que tu vai colher hoje, né? Ou enfim, eu vou colher no futuro. Então, bom, toda vez que eu vou entrevistar alguém, né? E agora eu estou nesse papel de entrevistar pessoas e trazer pessoas para dentro da empresa, dentro da minha unidade. Isso é muito entender o que a pessoa fez para chegar até ali na tua frente, e tudo que ela, enfim, tudo que ela passou, tudo que ela conquistou, tanto que ela, né, com os meios dela, né? Eu tive os meus meios, né? Bom, saí de casa, meu pai não me ajudou, trabalhei de garçom durante 3 anos, trabalhei de Uber durante 1 ano, fiz o que eu tinha que fazer com o que eu poderia fazer. E tenho muito orgulho de tudo isso, entendeu? A questão é, tipo assim, o que tu vem fazendo hoje para se tornar a pessoa que tu quer ser no futuro, né? O quanto que tu está cultivando, o quanto que tu está plantando as coisas para tu colher lá na frente. Então, assim, tu precisa ter, óbvio, né? Precisa ter talento, algumas coisas assim e tal, mas eu acredito muito numa construção como pessoa, como cidadão, como ser humano, como quem tu quer te tornar lá na frente, sabe? Quando eu vi aquela estrutura da universidade lá e fiquei apavorado com aquilo tudo, eu falei, cara, daqui pra frente, ali eu entendi quem eu queria ser. Ali eu entendi. E eu não me permitia dar errado. Várias vezes eu podia ter desistido, mas eu nunca pensei em desistir, né? Porque eu falei, cara, eu vou dar meus pulos, eu vou dar meu jeito. E isso me fazia correr também, no sentido de, cara, eu não posso dar errado, né? Então eu tenho que estar preparado. Um tombo muito forte que eu sofri na minha vida foi um não. Quando eu estava no segundo, eu vou contar uma historinha rápida, eu estava no segundo semestre, eu recebi uma palestra, foi da Safras e Cifras, a empresa que eu entrei depois, e foi a empresa que eu sonhava em trabalhar. Todo mundo falava, eu quero trabalhar na Bayer, na BASF, não sei. Eu tinha o sonho de trabalhar na Safras e Cifras. Toda a minha faculdade eu foquei nela. Fui fazer o processo seletivo e não deu. Cara, eu me senti um lixo. Bom, tem 2 coisas para fazer, né? Bom, ou tu voltei para casa, doeu, mas não morri, tô aqui. Pensei, cara, o que eu vou fazer agora, né? Cara, eu entendi, eu comecei a estudar o processo seletivo deles e me preparei muito para entrar na próxima. Deu 6 meses depois, fui lá e entrei, né? Então, assim, cara, eu me preparei para aquilo. Eu estava convicto, né? O teu pensamento, tudo que tu fez, e eu sabia de toda a minha trajetória. Eu podia bater no peito e dizer, cara, eu fiz de tudo para entrar nessa empresa. Não é possível isso. Nem sempre vai dar certo, às vezes uma porta vai se fechar, às vezes o destino te bota para outro lado que tu nem imagina. Por exemplo, meu sonho era aquela empresa. Aí veio a pandemia e me trocou, e eu estou muito feliz onde estou hoje,
né? Mas assim, o que eu digo é o seguinte, bom, quem tu quer ser lá na frente? Bom, eu quero trabalhar em alguma empresa, eu quero me tornar tal pessoa. Então tá, cara. Então começa a fazer isso agora. Começa a te organizar agora. Bom, se é o inglês que tu precisa, vai fazer inglês. Se é gestão de pessoas, se é... Cara, mas te doa, entendeu? Não fica esperando o tempo passar e aí lá na frente, pô, não deu. Não deu, né? E aí vai começar do zero. E a faculdade, ela te dá a oportunidade de tu conhecer muita gente, sabe? De tu ter um universo todo na tua volta. Então, bom, não aproveitar isso tudo é uma burrice, né? Quando o cara que saiu de fora do agro, que não fazia nem ideia que tinha uma estrutura, eu não fazia nem ideia que tinha faculdade em Pelotas, quando eu fui para lá, eu vi aquele mundo, eu fiquei maravilhado. Bom, quando eu tive a oportunidade de conhecer outros cursos, eu fiquei girando na faculdade o tempo todo. Para mim, a faculdade virou isso. E eu sabia que ali eu estava me profissionalizando e melhorando como pessoa, né? Preparando para quem eu iria me tornar aqui na frente, né? E estou muito longe ainda da pessoa que eu quero me tornar ainda. Então, é mais ou menos aí. O que eu digo assim, comece ontem, comece agora, né? Faz o que tem que ser feito, trace planos, seja financeiro, seja como pessoas, né? Use os recursos que tu tem, nada de vitimismo, vamos trabalhar, vamos crescer, vamos evoluir, e acho que é por aí. Esforço diário, né, no caso. É isso aí. Queria te agradecer muito, Tiel. A gente tinha muito interesse em trazer a 300 para falar a respeito, porque, como nem tu disse, é uma empresa que está num crescimento exponencial e também é uma empresa ligada ao agro, mas que tem um pensamento muito voltado para a parte de inovação, de crescimento, e é algo muito presente no nosso curso. E nada mais representa isso do que te ter aqui com a gente, porque conhecendo a tua trajetória, já tinha ouvido um pouco mais a respeito, inclusive cada vez que eu te encontro numa cidade diferente, então é muito legal também poder ter a oportunidade de conversar com alguém que tem experiência já na área e de uma pessoa que é muito resiliente e muito obstinada. Isso traz uma mensagem muito forte para a gente sobre realmente o que a gente quer do nosso futuro e quem que a gente vai se tornar após a graduação. Então, eu queria agradecer muito a tua disponibilidade, a tua paciência e o teu tempo, e estar aqui numa quinta-feira à tarde podendo falar com a gente um pouco, compartilhar a tua experiência e todo o teu conhecimento. É isso, muito obrigada pela disponibilidade, né? E muito interessante a tua história. É isso. Obrigado, pessoal. Acho que estou à disposição, tá? Estou aqui para ajudar outras pessoas também, né? Então, sempre fui muito aberto, a Ellen sabe, né? Sempre foi muito de boa enfim, disponível para ajudar as pessoas, né? Acho que a gente está aqui por um propósito, a gente está aqui para ajudar os outros também, né? O que a gente pode deixar de bom no mundo é isso. E à disposição de vocês, outras pessoas, enfim, alguém que queira me procurar também, a Ellen tem o meu contato. Fico à disposição aí, tá? Muito obrigado. Obrigada.